cosa, tu non riesci mai a scappare da te stesso. É o livro de Atos, capítulo 3, Atti degli Apostoli, capitolo 3, versículo 4. versetto 4. Amém? Amen. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guardaci. Irmãos, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Fratelli, questo brano è un brano abbastanza conosciuto da tutti. Esse livro, que é o livro de Atos, Questo libro, cioè il libro di Atti degli Apostoli, a qual foi escrito pelo evangelista e doutor Lucas, il quale è stato scritto dall'evangelista Luca, relata algo sobre a igreja, o início da igreja. racconta qualcosa per quanto riguarda l'inizio della Chiesa. E quando o pastor nos convidara para estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, E quando il pastore ci ha detto di predicare la parola stasera, eu havia pedido ao Senhor que colocasse uma palavra em meu coração, ho chiesto al Signore di mettere una parola nel mio cuore, para que eu pudesse ouvir Deus falar comigo nesta noite aqui, perché io potessi ascoltare Dio parlare con me stasera, mas para que a igreja também pudesse ouvir a voz de Deus. ma anche che la Chiesa potesse ascoltare la voce del Signore. E essa passagem no livro de Atos, capítulo 3, que eu gostaria de mencionar do versículo 1 ao 9, E questo brano che vorrei sottolineare dal versetto 1 al versetto 9 fala sobre Pedro e João parla su Pietro e Giovanni indo à porta de um templo chamada Formosa. andando al Tempio in Gerusalemme, dal Tempio chiamata Bella. E essa passagem nos relata sobre a vida de um coxo E questa parola riguarda la vita di un paralitico que era posto ali na porta daquele templo todos os dias che ogni giorno lo deponevano lì davanti al Tempio nella porta para que ele pudesse estar pedindo esmolas. perché chiedessi le elemosine. Mas na verdade sobre esta passagem Ma in verità su questo passaggio, questo eu não brano, gostaria de frisar sobre este milagre, non vorrei sottolineare il miracolo, mas eu gostaria de sobressaltar ma vorrei sottolineare sobre o comportamento de Pedro e João à porta daquele templo. ma riguardo al comportamento di Pietro e Giovanni davanti a quella porta. O interessante é que Pedro e João L'interessante è che Pietro e Giovanni estavam indo àquele templo na hora nona. stavano andando a quel tempio 3 pomeriggio E o interessante é, e quello che è importante, interessante è esse versículo que acabamos de ler, o número 4, questo versetto che abbiamo appena letto, cioè il versetto 4. vemos que Pedro e João indo àquele culto, ao templo, para aquela reunião de oração, Vediamo che Pietro e Giovanni andavano a quella riunione di preghiera in quel tempio, depararam com aquele coxo na porta. hanno trovato quel tipo di paralitico lì davanti E podemos ver que o comportamento desses dois homens, e abbiamo visto che il comportamento di questi due uomini, dois homens de Deus, due uomini di Dio que estavam juntos, che stavano assieme, ou seja, cioè podemos ver que ao chegar àquele lugar, possiamo vedere che quando sono arrivati a quel luogo depararam já com um problema. hanno trovato subito un problema Qual que com uma simples esmola che con una semplice elemosina poderia ser resolvido. si poteva chiudere, Mas não, però no, não fizeram assim. non hanno fatto così. Se lermos todo o texto, vemos que neste momento Pedro com João diz a ele, fitando os olhos nele, diz: olhe para nós. Vediamo che in quel punto Pietro e Giovanni invece no, lui dice, guardandolo fisso, dice guardaci.
E neste momento podemos ver que Pedro e João haviam uma comunhão entre eles. E abbiamo visto che in quel momento Pietro e Giovanni avevano una comunione fra di loro. Momento em que Pedro e João saíam de casa, Dal momento che Pietro e Giovanni uscivano dalla casa loro, que estavam andando ao templo, che camminavano verso il Tempio, então nós podemos ver que é um problema daquele que a gente acha que se resolve dando uma moedinha. è un tipo di problema di quel tipo che noi pensiamo che si risolve soltanto dando una moneta. Sabe daquelas situações que a gente normalmente se apressa para resolver logo esse Sai di quelle situazioni che a volte problema? noi ci affrettiamo per sistemare e il não problema perdeu o compromisso? e non perdere l'impegno? Aconteceu dessa forma. È successo proprio così. Mas o interessante é que Pedro disse àquele homem: Interessante è che Pietro disse a quel zoppo, fitando os olhos, disse: olhe para nós. fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Sabemos que vivemos uma época Sappiamo che viviamo in un periodo que as pessoas estão desistindo da igreja. che le persone stanno facendo a meno alla Chiesa. E Pedro e João nos ensina a ser igreja. E Pietro e Giovanni ci insegna ad essere una Chiesa. Nós vemos que eles saíram de sua casa indo ao templo para a oração no horário das 3 da tarde. Abbiamo visto che loro sono usciti dalla casa loro camminando verso il Tempio alla ora terza, alle 3 di pomeriggio. Allora, Juntos. insieme. E podemos ver E possiamo vedere cosa? Che podemos aprender a ser igreja com eles. possiamo imparare ad essere una Chiesa con loro. Enquanto muitas das vezes vamos e voltamos da igreja do mesmo jeitinho. Mentre a volte noi andiamo e torniamo dalla Chiesa dallo stesso modo. Mas irmão Nelson, o que você gostaria de dizer nesta noite? Ma fratello Nelson, cosa intendi dire? Podemos dizer que saímos dos nossos lares, Possiamo dire che usciamo da casa nostra, venhamos à casa do Senhor andiamo alla casa del Signore para um culto de oração, de adoração, per de un culto louvor, di preghiera, di adorazione, e não estamos atentos ao período desse trajeto de nossa casa à casa de Deus. e non stiamo attenti al periodo che va dalla casa nostra fino alla Chiesa. Pedro e João ensinam sobre nós, Pietro e Giovanni ci insegnano como a luz que precisamos ser come la luce che abbiamo bisogno di essere para podermos nos edificar com a igreja de Cristo. per poter edificarci con la Chiesa di Cristo. Podemos cultuar a Deus Possiamo cultuare a Dio dentro da nossa casa. dentro della nostra casa, Podemos cultuar a Deus neste lugar que é a igreja. possiamo cultuare a Dio in questo posto che è la Chiesa, Assim como podemos ser útil ao intervalo do percurso entre a Così nossa come casa possiamo- e a igreja. così come possiamo essere utili dal percorso dall'intervallo della Chiesa al Tempio. Nós podemos ver o seguinte: Possiamo vedere cosa? que o evangelho que os apóstolos pregavam Che il Vangelo che gli Apostoli predicavano inclui comprende a casa, la casa, o percurso e il percorso e a igreja. e la Chiesa. A atitude dos apóstolos mostra-nos Il comportamento degli Apostoli ci fanno vedere como eles viviam o conceito de igreja. come loro vivevano la idea e il concetto di Chiesa. Porque às vezes pensamos que Perché a volte pensiamo che somente aparecermos aqui uma vez por semana perché venire qua una volta alla settimana seria o suficiente para dizermos que temos uma vida com Deus. sarebbe abbastanza per dire che abbiamo una vita con Dio. E não é desta forma. E non è così. Não é desigrejando-nos Non è staccandoci dalla Chiesa e nem apenas igrejando-nos e appena andando in Chiesa que nos tornamos a igreja que é a noiva do Cordeiro. che ci diventiamo la Chiesa che si dice la sposa dell'agnello. Sabemos que aquele homem, ao olhar para Pedro e João, Sappiamo che quell'uomo al guardare Pietro e Giovanni, ele não esperava por um milagre, lui non aspettava un miracolo, mas ele esperava ali uma esmola. ma lui aspettava Ele esperava l'elemosina, algo de material. aspettava qualcosa di materiale, Ele não esperava uma cura. non aspettava una Ele não guarigione, esperava um milagre. non aspettava un Ele miracolo, não esperava algo de espiritual. non aspettava qualcosa di spirituale. Aleluia. Gloria a Dio. Eu gostaria de dar um exemplo. Io vorrei lasciarvi un esempio. Eu separei aqui na minha Ho separato, ho messo da parte qua nei miei aqui appunti, do meu ponto. nei miei appunti. Eu
gostaria de fazer uma comparação, Vorrei fare un paragone, porque tem gente que às vezes vai a uma cafeteria, perché ci sono delle persone che vanno a un bar, a un caffè, toma um café e vai embora. bevono un caffè e se ne vanno. Existem aqueles que entram, bebem e saem sem pagar. Ci sono quelli che escono, bevono e se ne vanno senza pagare. Ainda aqueles que arranjam confusão E ci sono anche quelli che trovano delle confusioni por causa de um simples café. a causa di un semplice caffè. Todavia existem aqueles que entram, tomam um café Entretanto ci sono quelli che entrano, bevono il caffè e ainda estão abertos a fazerem novas amizades. e sono anche aperti a fare nuove amicizie. Esses sempre voltam. Questi sempre tornano. Comparando o incomparável, Paragonando l'imparagonabile a igreja alla Chiesa, é um lugar de entrada e saída la Chiesa è un posto di entrata e uscita de pessoas di persone que nem sempre compreendem a grande oportunidade de estar por trás do ato de che congregar. non sempre hanno capito il senso dell'atto di congregare. Mas, irmão Nelson, o que você quer dizer com isso? Ma cosa intendi dire? Podemos nos tornar novas criaturas. Possiamo diventarci nuove creature. Podemos conhecer a troca de experiência com outras pessoas. Possiamo conoscere lo scambio di esperienze con altre persone. Podemos conhecer mais sobre a Bíblia. Possiamo conoscere di più sulla Bibbia. Frequentarmos o culto de ensino às quarta-feiras. Frequentare il culto di insegnamento al mercoledì. Podemos estar juntos com a nossa família em torno de valores estimadíssimos da sociedade. Possiamo stare insieme alla nostra famiglia, Estimadíssimos da sociedade. apprezzato dalla società. Assim como podemos entrar e sair Così come possiamo entrare e uscire sem nem mesmo termos tomado um café. senza neanche bere un caffè. O que podemos entender com isso? Cosa possiamo capire di questo? Que podemos sair da nossa casa, Che possiamo uscire da casa nostra, irmos ao nosso templo, venire qui, entrarmos, entrare, sairmos uscire e sairmos da mesma forma que e entramos. uscire dello stesso modo che sei entrato. E podemos também sair da nossa casa, Oppure possiamo uscire da casa nostra, entrarmos na casa do Senhor entrare a casa del Signore e sairmos daqui diferentes. e uscire da qua diversi. Podemos estar na igreja por vários motivos, Possiamo essere in chiesa per qualche motivo, mas existe um motivo especial ma c'è un motivo speciale pelo qual devemos estar juntos. per qual motivo dobbiamo esserci insieme. Qual é o motivo? Qual è il motivo? A hora nona. La ora terza alle 3 di pomeriggio. Essa foi a hora em que Jesus Cristo foi crucificado. Questa è stata la ora che Gesù fu crocifisso in quella croce. Essa foi a hora que ele morreu para nos salvar. Questa è stata l'ora che lui è morto per salvarci. E podemos ver E possiamo vedere que ao estar naquele lugar essere in quel luogo e haver aquele milagre, e avere quel miracolo. se nós observarmos o texto mais avante, depois do capítulo E 6, se guardiamo il testo dopo il capitolo 6, podemos ver que aquele coxo, possiamo vedere che quel zoppo, a receber aquele milagre, a ricevere quel miracolo, ele deu um pulo, possiamo vedere che quel zoppo ha saltato. ele no momento do milagre ele pulou, Nel momento del miracolo ha avuto un houve salto, os seus joelhos, as suas pernas rígidas, ha fixas, trovato i suoi curadas, ginocchi e le sue gambe a posto. e a palavra nos Deus nos diz E la parola di Dio ci dice que ele entrou no templo saltando. che lui addentrò al tempio saltando. E quando nós vemos saltando, E quando lo vediamo é saltare, onde eu digo que há uma diferença entre pular è dove dico che c'è una cosa diversa tra saltare em saltar, e saltare, porque saltar você muda de lugar. perché in un salto tu ti sposti. E nesse momento, In questo punto, in questo podemos momento, ver possiamo vedere que havia uma comunhão entre os apóstolos. che aveva una comunione fra gli apostoli. Às vezes pensamos que por estarmos aqui, A volte pensiamo perché per esserci qui, mas se o pastor há a responsabilidade de estar ministrando ou pregando, ma se il pastore ha la responsabilità di essere lì a o predicare, pastor não insegnare, precisa de mim para estar ajudando. e il pastore non ha bisogno di me per aiutare. Precisamos entender que precisamos ter a mesma comunhão Dobbiamo capire che dobbiamo avere la stessa comunione que havia Pedro e João. che aveva Giovanni e Pietro. Ali poderia haver uma separação. Lì poteva avere una separazione. Ou Pedro ou João O Pietro o Giovanni poderia dizer àquele homem: potevano dire a quell'uomo: olhe para mim. guardaci o guarda me. Mas ele disse: guarde a nós. Ma lui ha detto guardaci invece che guardi a me. Há uma
comunhão. aveva una comunione, Há uma comunhão. aveva una unione, una comunione. Então isto é muito importante nesse texto. Questo è molto importante in questo brano. Às vezes olhamos e não vemos, ou pensamos que não existem milagres. A volte guardiamo e pensiamo che i miracoli non ci sono. Às vezes pensamos que o problema está na direção da igreja. A volte pensiamo che il problema è nella direzione della Às vezes Chiesa. pensamos que é no ministério da igreja. A volte pensiamo che è nel ministero della Chiesa. E o que nós vemos aqui nesta noite, neste trecho, E questo che abbiamo visto in questo brano, in questo testo, é que não temos feito algo entre o intervalo entre a nossa casa e a igreja. è che non abbiamo fatto qualcosa tra l'intervallo tra la partenza dalla casa fino alla Chiesa. E o que eu te pergunto nesta noite? E quello che ti domando è stasera, O que você tem feito cosa hai fatto no intervalo entre a sua casa e a igreja? nel frattempo tra la tua casa e la Chiesa? Tem tido você comunhão com o seu irmão? Hai avuto comunione col tuo fratello? Tem tido você comunhão com o seu ministério? Hai avuto comunione col tuo ministero? Tem tido você comunhão com o seu pastor? Hai avuto comunione col tuo pastore? Tem tido você comunhão com as irmãs? Hai avuto comunione con le sorelle? Como tem estado a sua comunhão com Deus? Come va la tua comunione con Dio? Precisamos entender e torno a repetir Dobbiamo capire, vi dico ancora, que uma comunhão com Deus che una comunione con Dio não se resulta a 2 horas de culto. non si restringe a 2 ore di culto. Precisamos ter uma intimidade com Deus em nossa casa. Dobbiamo avere comunione con Dio in casa nostra. Precisamos ter comunhão com Deus no intervalo. Dobbiamo avere comunione con Dio nell'intervallo. Precisamos ter comunhão com Deus na igreja. Dobbiamo avere comunione con Dio in chiesa. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Dobbiamo avere comunione con i nostri fratelli. Precisamos ter um entrosamento entre nós. Abbiamo bisogno di avere un introsamento, una comunione Porque sabemos fra di que noi. temos caráteres diferentes. Perché sappiamo che abbiamo dei caratteri O diversi. caráter do irmão Nelson não é o mesmo caráter do Miqueias. Il carattere del Nelson non è lo stesso carattere del Micheas. O caráter do irmão Nelson não é o mesmo caráter da irmã Simone. Il carattere del pastore Nelson non è lo stesso carattere della sorella Simone. Vou dar o exemplo da minha esposa, Vi do un esempio dalla mia moglie, que é diferente. Temos caráteres diferentes. che è diversa, abbiamo caratteri diversi. Temos um caráter diverso. Abbiamo, Diferente. scusa? Temos um caráter Abbiamo un diferente. carattere diverso. Então precisamos ter esta convicção Allora dobbiamo avere questa e convinzione essa e certeza questa que certezza tendo comunhão com nossos irmãos, che avendo comunione con i nostri fratelli, ali sim poderemos aprender uns com os outros. allora lì abbiamo bisogno di imparare gli uni con gli altri. O que temos feito nós com o nosso chamado? Cosa abbiamo fatto noi con la nostra chiamata? O que temos feito nós? Cosa abbiamo fatto noi? Deus é o mesmo. Dio è lo stesso. Jesus morreu na cruz do Calvário. Gesù è morto in quella croce. Ressuscitou o terceiro dia. È stato risuscitato al terzo giorno. Está esperando para tornar e voltar e buscar a sua igreja. Aspetta per rientrare e portare via la sua E chiesa. nos liberou o Espírito Santo. Ci ha dato lo Spirito Santo. Deus não mudou. Dio non è cambiato. Continua sendo o È mesmo. lo A stesso. operação de milagre é o mesmo. L'operazione di miracoli è la O stessa. mesmo milagre operado por Pedro e João na porta daquele templo Lo stesso miracolo adoperato per Giovanni e Pietro nella porta di quel tempio pode ser ainda operado no dia de hoje, può succedere anche oggi, ainda neste país, anche in questo paese, nesta cidade, in questa città, nesta igreja, in questa chiesa, neste in ministério, questo ministero. porque Deus não mudou, Perché Dio non è cambiato. Jesus não mudou. Gesù non è cambiato. Ele disse que havia nos enviado o Espírito Santo Lui ha detto che ci ha dato lo Spirito e Santo podemos sentir a sua presença neste lugar, e possiamo provare la sua porque presenza a in questo palavra de posto. Deus nos diz, Perché la sua parola dice: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, dove ci sono 2 o 3 persone radunate nel eu mio ali nome, estarei. io sono in mezzo a loro. E precisamos ter esta comunhão. E dobbiamo avere questa comunione. Precisamos ter a comunhão com o Pai. Abbiamo bisogno di avere comunione col Padre. Precisamos ter a comunhão com o Filho. Abbiamo bisogno di avere comunione col Figlio. Precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo. Avere comunione con lo Spirito Santo. Precisamos ter a comunhão com nossos irmãos. Avere comunione con i nostri fratelli. Como posso dizer eu que amo o Senhor, eu Come, o adoro, come posso dire io amo il Signore e lo adoro, mas se eu não falo com meu irmão? ma se io non parlo col mio fratello? Como eu posso dizer que adoro o meu Senhor, Come posso dire che adoro il mio Signore, mas se eu tenho algum problema com meu irmão? ma se ho qualche problema col mio fratello? Este não é o evangelho Questo non è il a Vangelo qual a igreja primitiva como Pedro e João che la Chiesa primitiva come Pietro e Giovanni nos ensina na porta daquele templo ci insegna davanti a porta di quel a tempio estarem juntos naquele momento daquele milagre. ad essere insieme in quel momento di quel miracolo. Aleluia. Alleluia.
Isso eu não havia programado. Questo non aveva programmato. Não está nos meus bolsos. Non è nei miei E eu appunti. tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Io sono sicuro che lo Spirito è in questo luogo. Alabashuri menekeia. Eu Aleluia. sinto a presença de Deus aqui. Io provo a sentire la presenza di Dio. Aleluias. Alleluia. E nós podemos estarmos em comunhão com os outros. Che possiamo avere comunione gli uni con gli Que altri. podemos estar juntos, Che possiamo stare insieme, lado a lado, affiancati, para que podamos realmente perché possiamo veramente pregar o verdadeiro evangelho, predicare il vero Evangelo, que é o evangelho do amor, che è il Vangelo dell'amore, da comunhão, dalla comunione, da presença de Deus, dalla presenza di para Dio, que possamos perché possiamo pregar o evangelho predicare il às Vangelo pessoas que não conhecem a Cristo. alle persone che non conoscono Cristo. Amém, igreja? Amen, Chiesa. Talvez você não tenha esperado ou não tenha pensado Magari non hai aspettato o neanche pensato ou ouvir esse tipo de palavra, ascoltare questo tipo di parola, mas Però é muito importante è molto importante que temos che que ter esta comunhão. dobbiamo avere questa comunione. Precisamos ocuparmos Dobbiamo occuparci neste período do intervalo. in questo periodo dell'intervallo. Não basta somente chegar aqui e assistir um culto Non basta venire qua e vedere un culto e ir embora. e andarsene. Não, No, precisamos ter comunhão. dobbiamo avere comunione. Tendo comunhão, teremos participação. Avendo comunione avremo partecipazione. Tendo participação, Avendo partecipazione teremos realmente, fazemos a obra de Deus. faremo veramente l'opera di Dio. Estaremos ajudando a outros. Saremo lì a aiutare gli altri. Como foi curado aquele coxo. Come è stato guarito quel zoppo? Ele aguardava uma outra coisa, ele aguardava uma moeda, ele aguardava Lui aspettava dinheiro. un'altra cosa, aspettava una moneta. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. Ma Dio è così meraviglioso, Porque Deus, ele opera na união. perché Dio opera nella unione. Deus, ele opera na comunhão. Dio opera nella E se não comunione. houvesse comunhão entre Pedro e João, E se non avesse comunione tra Pietro e Giovanni, jamais haveria tido aquele milagre. non ci sarebbe stato quel miracolo. Olhe para nós. Guardaci, Não tenho ouro e nem prata, non ho oro neanche argento, mas o que tenho eu te dou. ma quello che ho te lo do. Em nome de Jesus, Nel nome di Gesù, o Nazareno, il Nazareno, levanta-te alzati e anda-te. e comincia a camminare. E a palavra de Deus nos diz E la parola di Dio dice que este coxo, che questo ao zoppo, mesmo momento, nello stesso foi momento, curado, è stato guarito, pulou ha saltato e entrou no templo louvando e bendizendo o nome do e addentrò Senhor. al tempio lodando e ringraziando a Dio, saltando. e saltando, Saltando quer dizer mudando de posição. ossia si spostando, cambiando Você posizione. precisa mudar de posição. Tu devi cambiare posizione. Precisamos mudar de posição. Abbiamo bisogno di cambiare posizione. Precisamos saltar, Dobbiamo saltare, porque se só pulamos, perché se solo saltiamo fissi, estaremos no mesmo lugar. rimaniamo nello stesso posto. Precisamos saltar Dobbiamo buttarci, para que possamos mudar de posição. perché possiamo cambiare E como posizione. faremos isso? E come faremo questo? Em comunhão. In comunione. Amém. Em comunhão com os outros. In comunione fra di noi. Em comunhão com a palavra. In comunione con la parola, Com a presença. con la presenza De Deus. con la presenza di Uma Dio. vida de oração. Una vita di preghiera, De jejum. di De estudo digiuno, da palavra. di studio della parola. Isso é muito importante. Questo è veramente importante. Eu gostaria Mi somente piacerebbe de soltanto voltar aqui à leitura que o nosso presbítero irmão di tornare alla lettura che il presbitero ha fatto, Alves, Alves, Salmo de número 15, Salmo 15, e diz: che dice così: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Signore, chi dimorerà nella tua abitazione? Quem morará no teu santo monte? Chi dimorerà nella sua montagna? Aqueles que andam em sinceridade Quelli che camminano in sincerità e praticam a justiça e praticano la giustizia, e fala verazmente che parla la verità segundo o seu coração. secondo ha nel cuore. Aquele que não difama com a sua língua, Quello che faz non mal ao calunnia seu con la sua próximo, lingua e non fa male al suo prossimo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. non accetta usura contro il suo fratello. Precisamos nos defender, Dobbiamo difenderci, precisamos protegermos uns aos outros dobbiamo através proteggerci da nossa comunhão. per mezzo della nostra comunione.
Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Chi dimorerà nella sua abitazione? É uma pergunta a qual o salmista nos faz. È una domanda che fa il salmista. Quem morará no seu santo monte? Chi dimorerà nella sua montagna? Aquele que há comunhão com o Senhor. Quello che ha comunione con suo fratello, Aquele que há comunhão com o Senhor. quello che ha comunione con il Signore. Mas o que eu posso ver nesta noite? Ma quello che posso vedere in questa sera, Nesta palavra, in questo brano, se temos comunhão com o Senhor, che se abbiamo comunione con il Signore, se temos uma vida de oração, se abbiamo una vita di preghiera, se temos uma vida de jejum, se abbiamo una vita di digiuno, se temos uma vida de estudo da palavra, se abbiamo una vita di studio della parola, teremos uma vida de comunhão com avremo una nossos vita irmãos. di comunione con i Teremos fratelli. uma vida de comunhão com a igreja. Avremo una vita di comunione con la Amém, Chiesa. irmãos? Amen. Que Deus possa vos abençoar. Che Dio vi benedica Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Amém. Amen. Facciamo un applauso al Signore, fratelli.